hoje vamos ver uma AU ou Analog Horror do Homem-Cão. Eu nunca assisti, porque é um desenho infantil, e eu não sou infantil. Mas por ser Analog Horror, a gente vai ver. Do canal Akaito SSG. E aí galera, saca só essa história de terror do universo alternativo de Dogman, chamada de Failed Surgery, ou a cirurgia falha, que foi criado pelo Tiny Alec, lá no Twitter. Esse universo alternativo ainda não veio pro Brasil, então eu tô trazendo em primeira mão aqui pra ver o porquê ele é tão famosa lá na gringa. Em primeira mão pro Brasil. Eu gosto da voz desse cara, parece meio diferente. Que imagem é essa? Começou assim já, meu Deus. Como o nome já diz, essa história mostra uma realidade onde a cirurgia do Dogman dá muito, mas muito errado. Pra quem não conhece, a história original era assim: tinha um policial, o agente Knight, e o seu parceiro canino, chamado Greg. Separados, eles não eram grande coisa, mas juntos eram imbatíveis. O vilão principal da série é um tal de Pete, que é um gato. Ele armou uma cilada pra eles, com uma bomba pra desarmar. E claro, não deu certo. A bomba explode e os dois vão parar no hospital. Obrigado pelo contexto, porque eu nunca assisti esse desenho. Então beleza, agora eu entendi. Os médicos avisam que a cabeça do Knight já era, mas o corpo tá inteiro. Com o Greg foi o contrário. O corpo se foi, mas a cabeça tá boa. Mano, eu já sei, eu já entendi. O cara perdeu a cabeça e o cachorro perdeu o corpo. Eles vão misturar os dois. Já começa bizarro. Aí, uma enfermeira tem a ideia de juntar os dois e criar um super policial, que a gente conhece como Dogman. Só que nessa história alternativa, o bagulho é muito mais doido. Isso acontece no desenho de verdade? Não, isso não é um desenho infantil, não é possível. A história começa com Dogman na cama do hospital, se recuperando. Uma enfermeira entra pra ver como ele tá. Ela só desvia o olhar pro prontuário por um segundo, mas é o tempo que o Dogman precisa pra sair da cama e ainda chegar do lado dela. E aí, corta a cena pros médicos e o chefe de polícia. A gente descobre que o Dogman ficou apagado por 2 semanas, o que faz sentido, já que ele tava numa explosão. Quando eles estão chegando no quarto, houve um grito. Eles entram e dão de cara com o Dogman em cima do corpo da enfermeira. Então, nesse universo alternativo, Dogman, ele fica completamente louco e sedento por carne. É meio difícil saber se ele realmente queria machucar ela, ou se ele estava só confuso, tentando entender o que estava rolando com o corpo novo dele. Ao ver os outros 2 caras, ele foge pela noite, mas não antes dos repórteres que estavam do lado de fora tirarem uma foto dele, parecendo um monstro. O que eu acho legal é que os criadores mudam o estilo do desenho para mostrar o que o Dogman tá sentindo. A gente vê que ele só tá tentando fugir de todo mundo, porque tá com medo e querendo entender o que aconteceu com ele. Mano, olha que bizarro, tudo costurado aqui, velho. Então, ele acaba indo atrás de alguém que tanto a agente Knight quanto o Greg conheciam, a ex-namorada do Knight, a Alice. Tem até uma foto deles 3 juntos. Nossa, imagina a namorada do cara vendo isso, velho. Não ia ser uma coisa muito legal, não. Achando que ia ficar seguro com ela, Dogman sai do meio dos arbustos e chama por ela. A reação dela? Sai correndo, gritando de medo. E olhando umas imagens dele, nem dá pra culpar a moça. Acho que os médicos deviam ter avisado a galera próxima dele sobre o que tinha acontecido, né? Não, os médicos tá de sacanagem. Vai fazer tudo na surdina e não vai falar nada. Detalhe, no raio-x do cachorro tem uma plantinha aqui. Dogman não entende porque a Alice tá com tanto medo. Então, ele tenta alcançar ela. Na mesma hora, ele enfia uma faca de cozinha gigante na mão dele. Isso faz o Dogman pirar e achar que ela é um tipo de demônio que fez algum mal pra Alice de verdade. Então, ele ataca ela, deixando a mulher toda ferrada no chão. Depois disso, parece que a polícia conseguiu achar ele. Encontra o Dogman chorando em cima do que sobrou do corpo da Alice. Parece que ele rasgou ela toda, e pela cara dele, dá pra ver que ele se sente péssimo com isso. Como ele já tinha perdido muito sangue e ainda estava se recuperando, não foi difícil pros policiais derrubarem ele com os dardos tranquilizantes. Na cena seguinte, a prefeita aparece e ela tá furiosa, e com toda a razão. Ela chega bem na hora que o médico tá explicando o que rolou com o Dogman, como ele sobreviveu à explosão. Não, o engraçado é que os médicos fez isso e não explicou nada pra ninguém, não pediu nem permissão. O médico revela que eles colocaram a cabeça do Greg no corpo do Knight, achando que ele viraria um trunfo para a polícia. Algo que eles poderiam controlar, igual na história original. Mas é claro que essa versão do Dogman é bem mais realista. Ele acordou confuso e com medo, e por isso atacou todo mundo. E o chefe de polícia tá muito bolado. Mano, já é estranho um desenho infantil acontecer tudo isso. Já é muito estranho. Na minha época era Teletubbies. Nem no livro original ele gostava muito desse bagulho do Dogman no começo. Agora que o Dogman machucou e acabou com um monte de gente, faz todo sentido o chefe não querer mais saber dele. E sendo bem realista, o chefe
chefe vai tentar simplesmente acabar com esse tal de Dogman, já que ele pode destruir a cidade. Afinal, esse bicho é um monstro. Como é que eles vão deixar isso à solta? E dá pra ver que ele tá bem agressivo com o doutor, dizendo que ele tem que abortar esse experimento, tem que destruir logo isso. Não, o cara tá completamente certo. Não tem nem como criticar esse cara. Aí a gente volta pro Pete, o culpado por isso tudo tá acontecendo. E olha, ele tá morrendo de medo. Ele sabe que não pode se esconder para sempre, porque uma hora o Dogman vai descobrir e foi ele que armou a bomba e vai querer vingança. E o Pete não tá nem um pouco afim de virar picadinho. Então ele tem um plano: se clonar, sacrificar o clone pro Dogman e viver a vida dele em paz. Vemos que ele está tentando fazer a clonagem, mas não sai como esperado. O clone parece mais uma versão criança dele do que uma cópia exata. E assim como nos livros originais, o pequeno acha que o Pete é o pai dele. Se for igual aos originais, isso vai mexer com a cabeça do Pete, porque ele foi abandonado pelo pai quando era criança e teve uma vida bem difícil. Alguns até dizem que ele virou vilão por causa disso. Vai ser interessante ver como esse clone vai se encaixar nesse universo bem mais sombrio. Enquanto isso, depois de umas perguntas, o médico vai pra cadeia. Bem feito pra ele. Mereceu. Pelo menos, ele tá sendo culpado por todos esses acontecimentos. Além disso, quem em sã consciência utilizaria um bichinho tão fofinho pra fazer um experimento bizarro desse? O verdadeiro vilão dessa história é o médico. Conseguiu atravessar todas as éticas possíveis do universo. E é sério, eu tô muito surpreso como esse cara não recebeu uma punição maior. E o Knight simplesmente parou de existir, já que o Greg tá assumindo todos os comandos do corpo dele. Então, né, o doutor arruinou a vida desses dois personagens. A enfermeira sobreviveu, mas o rosto dela ficou com cicatrizes pra sempre. Poxa, a enfermeira virou o Kakashi? Desculpa, TDAH. A prefeita mandou que nada disso vaze para o público. Com essa ordem, o chefe mandou apagar o Dogman, mas os cientistas dessa história ignoraram a ordem. Eles acharam que se conseguisse controlar o Dogman, poderiam fazer várias descobertas científicas. Mano, os cientistas nessa U, eles fazem o que eles querem. Não estão nem aí pra nada. Dogman não foi pra vala, mas acordou e foi forçado a passar por um monte de testes. O objetivo principal era fazer ele obedecer ordens. Só que os métodos que eles usam são bem brutais, forçando ele a fazer muitas coisas que ele não quer. Como o Greg, que ainda é um cachorro bem esperto, ele aprende bem rápido, mas também começa a ter pavor de tudo, principalmente dos humanos. A única coisa que ele faz agora é ficar sentado, passando a mão na própria cabeça. A mão que ele usa era do Knight, e são as únicas mãos em que ele confia, o que é bem triste, se parar pra pensar. E o final é bem interessante. A gente descobre que o George e o Harold, que são os personagens desse livro, são responsáveis por criar essa história em quadrinhos. Mas em vez de fazer algo pra crianças, eles queriam algo mais pesado e sombrio, achando que nada daquilo se tornaria real. Só que aí, o Melvin aparece e fala que vários personagens já ganharam vida, e não teria por que ser diferente com o Dogman, terminando a história com um clima bem tenso. No geral, achei essa história alternativa muito bem feita. Gostei que o Dogman não queria machucar ninguém, ele só estava confuso, com medo, e procurando um lugar seguro, um rosto amigo. Sinto que os médicos e cientistas fizeram na bola nesse ponto. Também curti que esse parece um desfecho muito mais realista pra história do Dogman. É, isso é verdade. O criador fez um desenho infantil, só que com uma história totalmente adulta e psicopata. Bizarro saber que uma história infantil tem uma cirurgia de um corpo humano com uma cabeça de cachorro. E pra quem tá se perguntando como eu acho que essa série vai terminar, bem, pra mim é óbvio. O Dogman vai de vala, já que o chefe da polícia e a própria prefeita não estão do lado dele. E juntos, provavelmente, vão arrumar um jeito de se livrar do Dogman. E mais importante, acho que o próprio Dogman não gosta desse corpo novo, nem dessa vida nova. Então não me surpreenderia se ele fizesse alguma coisa pra acabar com o próprio sofrimento. Essa é uma AU do Homem-Cão bem realista. Na verdade, deveria ser assim. Então se você gostou, deixa o like e comente mais vídeos para eu reagir.